primeiramente é importante deixar todos na mesma página, né? A gente vê que muitas empresas ainda estão perdidas e desfocando do que é realmente prioridade para o momento. Sim, é preciso um olhar 360, né, do que tange ao planejamento estratégico tributário, visando até 2033. Isso aí a gente não pode negar que é necessário de fato, né? Ou seja, como se compra, como se vende, como se precifica, como que vai rentabilizar isso e mensurar como é que vai ser o impacto do fluxo de caixa a partir de 2027, quando efetivamente você vai iniciar o recolhimento dos tributos, e assim, quais os benefícios fiscais que você pode perder, enfim, etc., todos esses detalhes, né? Tudo isso precisa ser realmente pensado desde já. É um outro exemplo também, o centro de distribuição, que muitas empresas abrem em estados que têm benefícios fiscais, porque hoje, com o modelo atual da reforma, o benefício fiscal ele está na origem. Com o novo modelo da reforma tributária, a tributação ela ocorre onde? No destino. O que vai acontecer nesses casos? São perguntas que precisam ser respondidas. E tudo isso realmente começa sim as discussões desde já, com as consultorias especializadas, que muitas delas já têm algumas informações privilegiadas, são coisas que são importantes para as empresas pensarem desde já. Observamos que há uma visão um pouco equivocada, e isso está tirando o sono dos times fiscais e de TI, né, nas empresas. Pois tem se pensado na reforma tributária como toda uma jornada, né? Tudo que precisa ser implementado durante a jornada. Nós não sabemos ainda, né, de fato o que vai acontecer durante toda a jornada até 2033. Muita coisa pode ser decidida no meio do caminho, quando na verdade agora é a fase de teste. O objetivo é fazer o mínimo necessário, que é preencher o CBS e o IBS no XML na nota fiscal e mandar para que a nota não seja rejeitada, isso impacte o seu faturamento. Mas olha, isso não é culpa das empresas, é muita coisa para se assimilar de fato, né? Eles estão tentando assimilar, muita informação para que eles possam pensar e endereçar isso internamente com diversos times de várias áreas das empresas, né? Isso não é uma missão fácil. Tem o dia a dia deles que já é muito pesado, com o modelo atual. Então, o que de fato o fisco quer para 1º de janeiro de 2026? É testar, treinar os seus sistemas, de arrecadação, toda a tecnologia embarcada que foi empregada nas estruturas do fisco. E isso para quê? Para identificar melhorias, obviamente o governo conseguir ter uma previsibilidade de arrecadação, né, para quando eles começarem de fato a ser para valer, né, o novo sistema em 2027, com o recolhimento de fato dos tributos. Isso vai servir até para eles poderem saber, mediante o que vai chegar em termos de documentos fiscais, saberem efetivamente qual vai ser a alíquota final, mediante a tudo que eles vão obter, né, de documentos fiscais que vai chegar para eles, vão conseguir ter uma ideia de qual vai ser a alíquota final a ser implementada de fato. E aí sim, obviamente em 2027, iniciar o recolhimento de fato. E vale ressaltar que a nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal de serviços eletrônica vai ser o único documento fiscal oficial para o recolhimento dos tributos, para o contribuinte tomar os seus créditos, inclusive para ser utilizado pelo Split Payment, que vai ser implementado em 2027. Não de forma obrigatória, mas início é em 2027. Então, o Split Payment vai se utilizar como única fonte de informação as notas fiscais. Se vocês forem ver aqui na imagem que deve estar aparecendo para vocês, a jornada ela vai até 2033. E nós estamos aqui no início, ou seja, na fase de testes com as alíquotas teste, né, que é o CBS 0.9 e o IBS 0.1. Aqui nesta fase de teste você precisa apenas preencher as tags CBS e IBS para enviar na nota fiscal e ser validada na Cefaz. Claro que do ponto de vista SAP, as SAP Notes precisam ser aplicadas, implementadas, a estrutura do XML precisa ser ajustada, foi feito o tratamento na BAD, né, da nota fiscal eletrônica dentro do ERP. Então tudo isso precisa ser considerado, né, nesse momento. Essa é uma pergunta que fazem bastante para a gente, os clientes eles nos trazem essa preocupação. Eles têm muitos desenvolvimentos, né, em relação ao modelo atual, mas a gente responde.
Não necessariamente. Há empresas com dezenas até centenas de desenvolvimentos. Tabelas que precisam ser atualizadas, né, programas, exits, enhancements, enfim, tem muita coisa que precisa ser atualizada e eles têm essa preocupação e é uma preocupação real e justa que eles têm. Por quê? Novamente, né, a gente explica que, coisa que precisa deixar claro para eles, que eles têm essa preocupação, é uma preocupação justa e real, né? Mas todos esses desenvolvimentos eles são para o modelo atual. E com a aplicação da reforma tributária, com o CBS e o IBS, novamente, né? A origem da informação é a nota fiscal. Né? Tudo bem, um desenvolvimento ou outro, uma tabela ou outra ser atualizada para esses novos tributos, para que de repente seja permitido a visualização e a utilização, por exemplo, dessa informação em algum relatório ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem, mas eles não precisam se preocupar, porque nós estamos falando de todos esses desenvolvimentos para o modelo atual, que não mexe, que não muda nada. Agora, para os novos tributos, a nota fiscal é a fonte de informação. Então, novamente, atualize um desenvolvimento ou outro, né? Mas as regras tributárias, elas não vão mudar no modelo atual, permanecem as mesmas. Sim, os sistemas de apuração que existem hoje, que são diversos no mercado, para você fazer apuração do SPED, do REINF, por exemplo, né, precisam sim estar atualizados pelos respectivos desenvolvedores, né, para que eles possam efetivamente receber as informações que estão nas tabelas de nota fiscal. Então, é basicamente isso. Essa é uma preocupação de muitos. E de novo, né, ainda falando sobre aquelas questões de que às vezes as pessoas perdem um pouco o foco, tamanho, volume de informações que elas têm para poder digerir. Nada muda na JB Tax, nada muda. O ESIS, o modelo atual, não vai ser modificado absolutamente nada. Né? Ele vai correr em paralelo, eles vão correr sistemas que vão trabalhar em paralelo. Ou seja, não vai ter alteração nenhuma na JB Tax neste momento. A SAP, por exemplo, para atender a reforma tributária, ela criou uma tabela de condição onde vão estar apenas ali as alíquotas testes. CBS, IBS, cada um com a sua alíquota respectiva e com a única chave, Brasil, ou seja, todas as notas fiscais que foram emitidas na sua operação vai sair com o CBS e IBS automaticamente. Isso vai para a nota fiscal e, consequentemente, vai para ser autorizado. Por isso, não vai precisar utilizar a JB Tax para cadastrar exceções, alíquotas diferenciadas, nada disso. Bom, então a UX Innovation, conversando com os clientes, basicamente a nossa missão é tranquilizar. A missão agora é ter a fase 1 concluída. É a fase que vai ser aplicada a partir de janeiro, que é a fase de testes, que é você enviar CBS, IBS na sua nota fiscal, destacado na sua nota fiscal. E aí sim, durante 2026, né, que é a fase de testes, as empresas, as suas áreas fiscais de TI vão começar efetivamente pensando em 2027. Então vão ter todo 2026 inteiro para poder trabalhar, estudar como que a área comercial vai trabalhar, sem dúvida, a sua precificação, como que a área de compras vai trabalhar com relação aos seus fornecedores, né, como que eles devem emitir de acordo com o regime tributário que cada fornecedor trabalha, né, trabalha com simples, outros trabalham com lucro presumido, lucro real, enfim, você tem que tratar isso também, como que você vai entrar com essas notas fiscais dentro da sua empresa, e você vai pensar também em 2026, aí sim, como todos os seus desenvolvimentos vão precisar ser ajustados, né, porque efetivamente vai haver o recolhimento, e aí você vai ter que ter muitos desenvolvimentos que vão precisar ser ajustados para refletir de fato um novo sistema dentro da empresa e de forma global, como que isso vai afetar a empresa. Aí você vai pensar também em todos os sistemas satélites que precisam ser atualizados, as suas interfaces, porque eles vão precisar de alguma forma talvez receber essas novas informações de tributos. E até lá, a SAP também ela vai ficar muito atenta, né, principalmente de decisões que podem sair do Congresso Nacional em termos de aprovações de novas leis, alguma coisa pode mudar no meio do caminho, e a SAP ela vai ficar também muito atenta para que, dependendo do que vier de decisão, talvez precise efetivamente fazer algum desenvolvimento na J1B Tax, né? A gente não sabe ainda, a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos e isso não temos como fugir. Bom, existem sim alguns segmentos
específicos, né, que ainda tem muitas dúvidas e a gente, junto com a nossa consultoria tributária, a gente tenta buscar alguns caminhos, esclarecer e ir nas leis, né? Mas, sobretudo, eu posso citar aqui, por exemplo, o setor de seguros, né, que foi algumas perguntas que chegaram até nós, né? É um segmento muito específico, por exemplo, que nós estamos falando de serviços agora, né? Primeiramente, vai haver uma plataforma única nacional de nota fiscal de serviço, né, para ser utilizada pelo Brasil inteiro. Hoje está pulverizado nas prefeituras, né? Mas falando do segmento de seguros, por exemplo, eles não emitem nota fiscal de serviço. O que eles vão fazer agora? Eles emitem lá um contrato, né, de seguro, que é absolutamente normal. Não se sabe, ainda não tem a certeza, a Receita Federal está trabalhando nisso, né, juntamente com estados e municípios, para que talvez tenha uma nova obrigação acessória para esse segmento. Isso não é oficial ainda, mas é possível que tenha um tratamento diferenciado nesse segmento, que é muito peculiar. Então, existe uma dificuldade operacional, né, em se talvez emitir nota fiscal de serviço para esse setor. Então, estamos observando para saber quais serão as próximas decisões. Mas, de acordo com a Receita Federal, eles estão avaliando uma nova obrigação acessória para esse setor em específico. E chegou recentemente, né, de um cliente nosso, segmento de locação de veículo. Como que vai ser tratado isso, né? Para esse segmento específico, a Receita Federal trouxe algum esclarecimento, mas não é oficial ainda, mas existe um trabalho sendo feito nisso, né, que é possível que realmente eles precisem emitir nota fiscal de serviço. Eles têm hoje um contrato de locação de veículos, né, que é emitido para o consumidor ou para a empresa que loca os seus veículos, e só que eles não emitem hoje nota fiscal de serviço. É possível, né, é provável, na verdade, que isso também não é oficial, mas que as empresas de locação de veículo precisem emitir a nota fiscal de serviço. Mas é importante que as empresas, as suas áreas fiscais, as empresas, por exemplo, de locação de veículos, em se tratando de nota fiscal de serviço, eles fiquem atentos, né, às legislações, ao que está acontecendo. Mas a sinalização da Receita é que é provável que elas tenham que emitir a nota fiscal de serviço. Vamos acompanhar muito de perto. A UX Innovation, como consultoria especializada em soluções SAP, nós estamos prontos para ajudar os nossos clientes. Temos já alguns cases já em andamento, né, e algumas empresas vêm nos consultando a respeito de como eles devem atravessar a jornada, pelo menos dessa primeira fase, né, para cumprir as obrigações a partir de 1º de janeiro. Elas não podem deixar de faturar a partir disso, então elas têm essa preocupação, e às vezes tem equipes muito enxutas de TI, tem as suas equipes fiscais também estão sobrecarregadas, e elas recorrem a nós para que a gente possa ajudá-los nessa, pelo menos na fase de esclarecimento, e já trazendo um cronograma de trás para frente, que elas já estão atrasadas, elas precisam agir rapidamente. Não dá para ficar pensando somente, tem que agir, planejar e agir e colocar em prática. Porque daqui a pouco todas as empresas vão precisar de apoio nisso e vai simplesmente faltar braço no mercado, faltar consultor no mercado para poder implementar as obrigações que precisam ser implementadas para a reforma tributária, na fase 1. E nós da UX Innovation temos aqui um pacote de serviços, né, visando justamente ajudar as empresas em toda a jornada, né, até 2033. Então, basicamente, nós intitulamos aqui de RT Flow, né, Reforma Tributária Flow, para seguir todo esse fluxo, toda a jornada, porque no meio do caminho, algumas coisas podem mudar, né? Nós não podemos esquecer que no meio da jornada até 2033, nós vamos ter 2 eleições e pode ter 2 presidentes diferentes, né? Renovação de Congresso Nacional, e a gente não sabe o que pode mudar no meio do caminho. Então, visando isso e a necessidade de apoio com equipes enxutas de TI, de fiscal que as empresas têm, a gente está com estrutura aqui por trás para poder ajudar as empresas em toda essa jornada até 2033, oferecendo um pacote de serviço de acompanhamento, de monitoramento das mudanças que vão ocorrer ao longo do caminho e ajudar os times fiscais com informações fresquinhas, recentes, para que as decisões possam ser tomadas rapidamente e aí sim trilhar um caminho de sucesso até 2033. Então a gente está ofertando isso para os nossos clientes e para os novos que estão chegando, que a gente pode oferecer esse pacote de serviços, tanto do escopo tributário e também do escopo visando sistemas
SAP. Então, essa é uma boa vantagem, que você consegue ter previsibilidade da nossa atuação no dia a dia de vocês, no dia a dia das empresas, e também até o final da jornada, que é 2033. A gente entende que é bem vantajoso para nós, que a gente consegue nos planejar com o nosso time, até em tamanho de time para atender a demanda, e para o cliente também, porque ele sabe que vai ter sempre alguém ali de olho nas notas técnicas que vão surgir, que vão sair. A gente vai ajudar a se debruçar sobre a nota técnica, a gente vai ajudar a entender o que a SAP vai soltar para o mercado, a gente vai acompanhar de muito perto, e para aliviar as equipes de TI fiscal. A gente entende que essa é uma vantagem bem interessante, que vale a pena as empresas consultarem a gente.